Meus queridos irmãos, que privilégio poder nessa noite com vocês participar deste momento tão singular em que a igreja local elege seus oficiais presbíteros para exercerem juntamente com o pastor o trabalho do governo e da disciplina da igreja. Nós queremos convidar os queridos irmãos à leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, lermos apenas 2 versículos, e depois eu vou chamar os irmãos para um outro texto, mas que simplesmente fundamenta o que nós estamos trazendo em Marcos 10, 43 e 44. Vamos ler juntos a palavra de Deus nesse texto? Assim lemos: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Oremos. Nosso amado Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor nesta noite para te adorar e queremos nos apresentar a Ti como verdadeiros adoradores. Rogamos, ó Deus, nesta hora que o Teu Espírito Santo, que preservou a palavra, que a inspirou, também venha iluminar os nossos corações e a nossa mente, para que possamos compreender e ainda mais, ó Deus, praticar a Tua palavra quando dela recebermos. Vem encher o nosso coração nesta hora, vem falar-nos neste momento, ó Deus, na instrumentalidade desse Teu servo. Assim oramos, na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós elegemos oficiais na igreja, quase sempre se espera que aqueles que entram para o conselho da igreja aprendam com os que já estão no exercício do presbiterato, como eles devem proceder e como eles devem exercer o seu ministério juntamente com o pastor. Nós queremos nessa noite, olhando para esse texto, falar sobre o princípio mestre do mestre. Percebam, meus queridos irmãos, que à luz da tremenda pressão exercida sobre o desempenho da liderança, tanto no mundo comum, na sociedade, como no mundo religioso, é surpreendente a gente verificar que existe sim uma questão muito interessante. Nós não encontramos na versão da Bíblia, na nossa linguagem, revista e atualizada, nós não encontramos a palavra líder. Há uma pressão exercida sobre o desempenho da liderança, mas quando olhamos para as Escrituras, nós não encontramos a palavra líder. Na famosa versão inglesa do Rei Tiago, ela aparece apenas 6 vezes. E nesse sentido, 3 delas estão no singular e 3 estão no plural. A palavra líder, portanto, é uma palavra que não é comum nas Escrituras. E quando aparece, muito pouco, na versão inglesa, apenas 6 vezes, 3 no singular e 3 no plural. Mas isso não significa, meus irmãos, por outro lado, que o tema não é importante na Bíblia, que não é importante entender a questão da liderança, porque ela aparece sobre outras expressões, sendo a mais comum, sendo a mais importante, a palavra servo. A palavra mais importante, portanto, nas Escrituras, para quem vai exercer liderança na vida da igreja, é a palavra servo. Por exemplo, em Josué, capítulo 1, verso 2, nós encontramos: de Moisés é dito, Moisés, meu servo. E não é dito ali, Moisés, meu líder. E esta ênfase iguala-se ao ensino de Cristo sobre este assunto tão precioso, que é o ensino sobre a liderança. Meus queridos irmãos, olhando para esse texto que nós lemos nessa noite, Jesus sabia muito bem que este conceito não é deste mundo. Não é o conceito que a sociedade abraça, o conceito de ser servo.
E não seria, portanto, bem aceito no mundo egoísta dos homens a ideia de viver como servo. Mas era exatamente isto que ele exigia daqueles que desejassem ser líderes, que desejassem exercer liderança em seu reino, que desejassem exercer um ofício na igreja do Senhor. O contraste, portanto, queridos irmãos, entre a ideia mundana de liderança e a de Cristo é colocada em foco de forma aguda nesse texto que nós lemos e um pouquinho antes, no versículo 42, que eu convido os irmãos a que leiamos com atenção mais uma vez. Me acompanhem na leitura, versículos 42 e 43. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aqui nós encontramos, portanto, meus irmãos, os princípios da liderança de importância permanente que Jesus dá aos seus discípulos. E, primeiramente, eu quero apontar duas questões importantes que nós precisamos atentar. A primeira delas, olhando um pouquinho atrás, no versículo 40, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. E ele completa, ainda nesse versículo 40, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus está dizendo aos filhos de Zebedeu, que neste caso estão fazendo um pedido, um desejo, e é Tiago e João, de um assentar-se à direita dele e outro se assentar à esquerda, quando o Senhor Jesus estivesse na glória. Jesus estava falando de cruz, eles estavam pensando na glória neste momento, e é nessa situação que Jesus diz: é para aqueles a quem está preparado. Qual é o princípio que Jesus está dando aos seus discípulos nesta hora? É que há uma soberania na liderança espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, não é possível exercer liderança espiritual sem entender que há uma soberania na liderança espiritual. Nós provavelmente diríamos àqueles dois homens, Tiago e João, o seguinte: olhe, queridos, essa questão de sentar à direita ou à esquerda é para aqueles que se prepararam para isso. É para aqueles que buscaram isto e se prepararam para este fim específico de trazer de exercer um papel nesta posição da direita e da esquerda do Senhor. Mas Jesus enfatizou a diferença fundamental nos princípios de liderança. E ele disse claramente: entre vós não é assim. Entre vós não é assim. O que Jesus estava dizendo quando disse que não é assim entre vós? Jesus está dizendo que os ministérios de lideranças espirituais são soberanamente conferidos pelo Senhor. Os ministérios de liderança espirituais são soberanamente conferidos por Deus. Há uma versão inglesa, em inglês, que diz assim: é Deus quem dará estes lugares às pessoas para as quais Ele os preparou. Não são as pessoas que se preparam para isso, de si mesmo, mas Deus, por sua graça e por seu poder, como aquele que é o Senhor da igreja, que conduz a igreja na pessoa de Jesus. É Ele, sim, quem prepara as pessoas para a liderança. Portanto, nesta noite, a primeira declaração ao coração da igreja que recebe os seus novos oficiais é que há uma soberania na liderança espiritual. Mas há uma segunda verdade que eu queria trazer ao seu coração nessa noite.
olhando agora para o verso 38 deste capítulo 10, quando Jesus disse: não sabeis o que pedis. E faz uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus está dizendo, em outras palavras, queridos irmãos, com esta pergunta, que há um sofrimento envolvido na liderança espiritual. Não há como exercer liderança na igreja do Senhor sem entender que há um sofrimento envolvido nela. Jesus era franco, Jesus era honesto demais para esconder o custo do serviço no reino, e que para que pudesse cumprir a maravilhosa missão que lhe fora confiada, ele precisava de homens e mulheres de qualidade, de olhos bem abertos, dispostos a segui-lo até a morte. E é por isso que ele pergunta a Tiago e João: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? A pergunta inquiridora do Senhor, eles responderam prontamente no versículo 39. Eles respondem assim: podemos. Mas Jesus teve que dizer outras coisas para eles e disse: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo. Percebam, queridos, que o que denotou uma trágica falta de autoconhecimento daqueles homens, que respondem sem entender o que Jesus de fato estava dizendo. Jesus lhes disse que, de fato, eles beberiam do cálice e experimentariam o batismo, porque Jesus está dizendo: vocês, para exercer liderança, vocês precisam compreender que há sofrimento envolvido na liderança espiritual. Partindo então desses dois pontos que acabei de apontar, de que no princípio da liderança há uma importância permanente, e o Senhor Jesus nos dá esse princípio de que há uma soberania na liderança espiritual e de que, ao mesmo tempo, há sofrimento envolvido na liderança espiritual, eu quero convidar os irmãos a olharem em Isaías capítulo 42, onde ali aparece o servo sofredor mencionado na liturgia dessa noite, aqui. E esse servo sofredor nós compreendemos que tem a ver com a pessoa de Jesus. E aqui nós temos alguns princípios da vida de Jesus, que deve constituir o padrão para aqueles que querem exercer o ofício na igreja do Senhor. Aqueles irmãos que foram eleitos, os irmãos que já estão no exercício do ofício, e os irmãos que, porventura, não estão nesse exercício, mas fazem parte do corpo de Cristo. Aqui estão os princípios da vida de Jesus, que deve constituir o padrão para nós no exercício da liderança. Capítulo 42 de Isaías, primeiro versículo é dito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O que nós percebemos de início aqui, queridos irmãos, é de que a liderança exercida sob os princípios de Cristo estão fundamentados no princípio da dependência. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. É uma declaração cheia de significado messiânico, essa expressão. E ao cumprir esta vocação profética, Jesus voluntariamente agiu assim. Lemos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 7, que ele se esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele entregou seus privilégios e o exercício independente da sua vontade. Ele realmente viveu na dependência do Senhor. Embora possuísse todos os poderes e prerrogativa da deidade, ele, Jesus, voluntariamente se tornou dependente de seu Pai. Embora sustentasse todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus 1, verso 3, ele se identificou tão inteiramente
com a nossa humanidade, cheia de enfermidades e de fraquezas, que, tendo se tornado um homem, precisou ser sustentado. Queridos irmãos que foram eleitos para o ofício do presbiterato, queridos irmãos que já exercem o ofício do presbiterato aqui nesta igreja, lembrem-se de serem dependentes do Senhor. Assim como Jesus, que ouviu na proclamação de Isaías: eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Nós precisamos depender de Deus, precisamos estar na dependência do Senhor, sempre, para o exercício do ofício que o Senhor nos confiou. Uma segunda palavra aqui nesse texto, na sequência desse versículo, do versículo 1 do capítulo 42, é dito assim: o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Aqui me parece, queridos irmãos, que Jesus, apresentado como servo, ele recebe aprovação. E a aprovação do próprio Deus, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. O prazer de Jeová em seu servo ideal foi retribuído, porque em outra passagem messiânica o Filho diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versículo 8. Esse fato, queridos irmãos, aflora a superfície claramente mediante o sinônimo meu escolhido. Jesus é visto como escolhido, e aqueles que exercem a liderança também precisam fazê-la entendendo que foram escolhidos primariamente pelo Senhor. O amor do Senhor para com seu servo é expresso ainda mais pelas adições a quem sustenho. Como agora é dito, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isto é, colocou de pé e coloca de pé e preserva de tropeçar e cair, como aparece no versículo de número 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então aqui está aquele que é sustentado por Deus, aprovado por Deus, aquele que também é dito a respeito do outro servo do Senhor, que é Israel, em Isaías 41, 10, quando nós lemos assim nesse texto: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, em quem a minha alma se compraz, isto é, a quem o Senhor ama cordialmente. Quem foi eleito para o exercício do ofício do presbiterato nesta igreja precisa entender que isso é sinal do amor de Deus, da aprovação de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. E aprendendo de Jesus, é preciso aprender a ser dependente, é preciso entender que ele é aprovado primeiramente por Deus. No texto, na sequência, nós vamos encontrar no versículo 2 um outro princípio, além da dependência, além da aprovação. Isaías 42, versículo 2, diz o seguinte: não clamará, nem gritará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. Qual é o princípio da liderança que está presente aqui para o exercício do ofício na igreja? É o princípio da modéstia. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O ministério do servo do Senhor não seria gritante, retumbante, mas modesto, quase sagrado. E nesta época de propaganda arrogante e ruidosa, queridos irmãos, em causa própria, a modéstia é qualidade muito desejável. É preciso que aqueles que foram eleitos para o ofício entendam esse princípio da modéstia.
O diabo tentou Jesus neste ponto, quando ele o desafiou a criar espanto ao tirar-se do pináculo do templo. Contudo, Cristo não caiu no engano do tentador. O servo do Senhor trabalha tão quieta e discretamente que muitos até duvidam da sua existência. O método do Senhor justifica a declaração bíblica de Isaías 45, versículo 15, que nós podemos ler, e assim nós vemos na palavra de Deus: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. O Deus misterioso vai usando a nossa quietude, a nossa modéstia, para exercer a sua presença na sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja do Senhor aqui presente precisa compreender isso nesse ministério que é aprendido do próprio Senhor Jesus, à luz do que nós estamos lendo aqui em Isaías 42. O princípio da dependência, o princípio da modéstia, o princípio da aprovação, na ordem, dependência, aprovação, modéstia, e agora, no versículo 3 de Isaías 42, mais um princípio. É dito assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Queridos, aqui nós encontramos o princípio da empatia. O servo do Senhor, ele haveria de mostrar-se simpático e compreensivo para com os fracos e faltosos. Homens e mulheres que erram, queridos irmãos, frequentemente são esmagados sobre os pés duros dos seus companheiros, mas não é assim que os trata o servo ideal. Quase sempre nós temos facilidade de lidar com os outros que erram com dureza, mas parece que não é assim que os trata o servo ideal. Ele haveria de especializar-se em reparar canas quebradas e em assoprar torcida fumegante até incendiar-se. Muitas pessoas, inclusive os crentes, fazem pouco caso daquelas pessoas que erraram passando de largo. Quase sempre nós queremos esquecer aquelas pessoas que erraram e nós não queremos proximidade com elas. Tais pessoas almejam um ministério mais compensador, não esse ministério de estar acendendo alguém que está quase apagando, mas o servo do Senhor aprende com Jesus, aprende o princípio da empatia, que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Para o exercício do presbiterato, para o exercício dos ofícios que a igreja do Senhor tem nesse tempo, é preciso que nós nos envolvamos inteiramente com estes princípios que o próprio Senhor Jesus vivenciou. O princípio da dependência, o princípio da aprovação, o princípio da modéstia, o princípio da empatia. Mas ainda um outro princípio aqui no versículo 4. Eu queria convidar os irmãos para acompanharem comigo em Isaías 42, verso 4. E diz assim: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Qual é o princípio aqui? Me parece que aqui está o princípio do otimismo. O servo do Senhor jamais ficaria desencorajado. Parece que é este o princípio aqui. Porque o pessimista nunca se torna um líder inspirador. Um dia perguntaram a um professor numa sala o que seria uma pessoa pessimista. E um menino lá atrás disse: professor, eu posso responder essa pergunta. E ele de pronto se levantou e disse: pessimista é aquele que só olha para os pés. Há muita gente que não consegue ter uma visão mais longa, não consegue ir um pouco mais adiante, se desencoraja com facilidade.
aqueles que vão exercer o ofício na igreja precisam ser homens que estão com o coração voltado para o Senhor, a ponto de estarem encorajados para lidarem com situações difíceis. É verdade, vão se abater em algum momento, mas é preciso agir com encorajamento. Esperança e otimismo, queridos irmãos, são qualidades essenciais do servo do Senhor, para enfrentar as batalhas contra os poderes das trevas em defesa das almas. É preciso agir como agiu o Senhor Jesus, que não desanimou, nem se quebrou, até que pôs na terra o direito. Meus irmãos, o servo do Senhor será otimista, até que seu objetivo seja totalmente atingido. Aqui nós vimos, então, 5 princípios, aliás, que estão presentes nesse texto, que eu gostaria que fossem vivenciados por aqueles que foram eleitos para o exercício do presbiterato nessa igreja, ou qualquer outro ofício, conforme você está sendo designado. Cuidado para agir com dependência do Senhor, agir reconhecendo a aprovação do Senhor, agir com modéstia, agir com empatia e agir com otimismo. E, finalmente, lembre-se que ele não se turvará, queimará obscuramente, nem está esmagado. Percebam que estes verbos formam um jogo de palavras com as 2 expressões usadas no versículo 3, onde se refere a uma vida fraca, quase extinta, mantida então pelo Senhor. Então ele não desanima, nem se quebra, até que ponha o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Finalmente, o último princípio. Voltemos ao versículo 1. Falamos do princípio da dependência, falamos do princípio da aprovação, falamos do princípio da modéstia, da empatia, do otimismo, mas há um princípio que eu deixei por último para apontar finalmente o que é necessário. Depois que ele diz que eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, o profeta Isaías diz sobre o servo sofredor o seguinte: pus sobre ele, vamos ler juntos? Pus sobre ele o meu espírito. Basta até aqui. Pus sobre ele o meu espírito. Hoje vai ser realizado uma cerimônia que a igreja liturgicamente realiza quando vai ordenar e investir os seus oficiais. Mas, queridos irmãos que foram eleitos e os que já exercem o ofício, não se esqueçam, o ato litúrgico aqui não traz isso que é necessário para vocês exercerem o ofício. Somente Deus pode realmente dar a vocês essa capacitação. A unção é dada por Deus. Pus sobre ele o meu espírito. O que eu estou dizendo, queridos irmãos, é que por si mesmos vocês não podem realizar um ministério, um ofício a contento. Por outro lado, por si mesmas, as 5 qualidades que eu acabei de apontar: a dependência, a aprovação, a modéstia, o otimismo e a empatia, essas 5 qualidades precedentes seriam insuficientes para a tremenda tarefa de ser servo. Será necessário, então, um toque do sobrenatural, e esse toque é a unção do Espírito de Deus. E a palavra de Deus nos aponta para Jesus em Atos capítulo 10, 38, quando diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder,
o qual andou por toda parte fazendo bem. A mesma unção que o servo do Senhor recebeu está à nossa disposição para exercer na igreja do Senhor essa tarefa. E enquanto o Espírito não desceu sobre ele em seu batismo, Jesus não criou qualquer tumulto em Nazaré. Mas a partir, porém, deste evento, fatos que sacudiram o mundo começaram a acontecer. E nesta noite temos que perguntar que se nós poderíamos fazer alguma coisa sem receber do Senhor a unção. Claro que não. Portanto, assim como Jesus perguntou, é o servo maior do que o seu Senhor? Nós não podemos também exercer a tarefa do ofício que nos é confiado sem a unção que nos é dada pelo Senhor. Nesta noite, portanto, meus irmãos, aplicando às nossas vidas o que a palavra de Deus nos trouxe, no serviço cristão, o mais importante é a disposição submissa ao Divino Mestre. E aqui está o princípio mestre do mestre. Dele devemos aprender. Nele nós somos fortalecidos. Vamos aprender com Jesus a sermos dependentes. Jesus se esvaziou para cumprir a sua missão. Eu e você só podemos exercer a missão que recebemos do Senhor à medida que nós nos esvaziamos. Jesus se esvaziou para cumprir a sua missão. Vamos agir na dependência de Deus. Segundo, vamos buscar a aprovação do Senhor, que Ele mesmo nos veja. Jesus foi aprovado pelo Pai por ocasião do batismo. Jesus foi aprovado quando o Pai disse: "Este é o meu Filho, em quem me comprazo". Nosso maior desejo é exatamente este, que os queridos irmãos exerçam a liderança da igreja sob a aprovação do Senhor. Vamos agir com modéstia. Jesus não caiu no engano do tentador de fazer espetáculo, de pular de um pináculo de um templo para que as pessoas pudessem aplaudir e mostrar numa cena espetacular. Jesus não caiu nesse engano do tentador. Jesus agiu com modéstia. Vamos agir e buscar desenvolver um ministério de empatia. Jesus nunca abandonou um soldado ferido. Ele não quer que nós esmaguemos a cana quebrada, nem apaguemos a torcida que fumega. Jesus não abandona o soldado ferido. Jesus age com empatia. E, finalmente, mais duas coisas. Busquemos ser pessoas que não desanimam, olhando para Jesus, agindo com otimismo. Jesus se mantém otimista até ver o seu objetivo alcançado. Ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. O objetivo precisa ser alcançado. E, finalmente, não hajam no serviço do Senhor sem receber a unção devida do Senhor para fazê-la. Jesus sempre agiu na unção e no poder do Espírito. E aqui está dito: pus sobre ele o meu Espírito. Que nessa noite, como igreja, acolhamos os que foram eleitos. Busquemos ajudá-los a desenvolver todos estes princípios. E aqueles nossos irmãos que foram eleitos para o exercício desses ofícios, cada dia busquem caminhar na dependência do Senhor. Que Deus abençoe, portanto, a vida da igreja e a vida dos queridos irmãos. Amém. Amém.